bem comecinho de tarde, a gente juntinho nessa terça-feira, dia do seu direito, dia que a gente aprende demais com você, com as suas perguntas e com os nossos colaboradores, nossos entrevistados também. Adoro todos os dias, mas eu tenho um carinho bem especial pela terça-feira, porque é um dia que a gente luta por aquilo que a gente tem direito e muitas pessoas, muitos órgãos, por exemplo, querem tirar esse nosso direito. Então, quando a gente aprende, o aprendizado é uma coisa que ninguém nunca tira de você. Bom, Pedro Mariano, o bicho vai pegar hoje, Pedro Mariano. A gente vai falar sobre plano de saúde. Já dá um pouquinho o que falar, né? Já dá uma dor... Exatamente, Pedro. Foi perfeito. Já dá uma dor de cabeça. Agora, eu não sabia. Fiquei sabendo há pouco tempo, é por isso que a gente convidou o nosso querido doutor Luiz Felipe Fiorito, que é advogado, para falar sobre isso. Você sabia, por exemplo, que os planos de saúde, eles não podem se negar a arcar com a despesa de medicamentos que são caros? Por exemplo, você toma um medicamento, não tem esse dinheiro. Você sabe, se você tiver um plano de saúde, ele tem que pagar isso daí. Agora, como é que funciona isso na prática, doutor Luiz Felipe? Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Estreando aqui no Falando Nisso. Obrigada, viu, Felipe? Prazer, né? Prazerzaço nosso. Eu iria fazer a primeira pergunta, mas eu não posso ser sem educação, já tem gente na linha. Vamos atender. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É Fernando. Tudo bom, senhor Fernando? Caminhando e cantando, né? Então não para. Tudo bem com o senhor? Diga lá. Então, eu sou aposentado, eu pago um plano de saúde assim muito caro, né? Sim. Por que eu pago? Porque, infelizmente, a saúde pública, por mais que os políticos digam, não adianta, né? A gente tem visto, inclusive, a sua opinião a respeito disso e outras coisas e concordamos plenamente. Obrigada. Agora, já que os governos, seja em que esfera for, municipal, estadual ou federal, já que eles não conseguem dar aquela assistência que nós merecemos, todos, ele deveria pelo menos pagar 50%, né? Como faz o governo dos Estados Unidos, por exemplo, né? Agora, o senhor tem alguma dúvida em relação a medicamento, senhor Fernando? Hein? O senhor tem alguma dúvida ao medicamento, por exemplo? O senhor toma algum medicamento caro? O senhor tem essa cobertura ou não? Não, eu tenho algumas farmácias aqui na região norte que eu pego, né? Ok. Neste caso. Entendi. Agora, doutor Luiz Felipe, como é que funciona na prática isso? Porque a gente estava conversando no camarim o seguinte, Luquinha, que a Constituição, que no meu ver é o órgão máximo desse país, diz que todos nós temos direito à saúde, educação e alimento. Somos todos iguais perante a lei. Isso não funciona na prática, não é verdade? Como é que funciona, então, o fato da justiça ter que obrigar um plano de saúde a pagar um remédio que é mais caro? O plano de saúde ele é baseado no lucro, né? Então, isso faz com que eles busquem sempre uma alternativa mais barata para resolver o problema do consumidor. Então, quando essa busca por uma alternativa mais barata acaba tolhendo o direito do cidadão, o cidadão deve buscar a ajuda do Poder Judiciário. Por exemplo, se eu tomo um remédio X e ele é para aquilo que eu preciso, o plano de saúde quer me empurrar um Y que eu não sei nem quem fabrica. O plano de saúde ele não pode impor o tratamento, tá? O médico vai te prescrever, o médico que te atende vai te prescrever uma medicação e o plano de saúde não cabe discutir se essa medicação é a correta, não é a correta, se existe uma alternativa ou não. Entendi. Quem manda no tratamento é o médico. Ele tem uma garantia do Código de Ética Médica nesse sentido. Ok. Olha só, Luquinha, tá vendo? Pois é, tem uma situação aqui bem complicada, doutor. A Nene Adriane disse que precisou desse recurso para fazer o tratamento contra o câncer. E nada. Até hoje ela foi negada, ela não conseguiu nada. Através do plano de saúde? Isso. O que ela pode fazer? O tratamento é domiciliar ou ela não especificou? Não especifica. O plano de saúde tem o dever, é uma obrigação do plano de saúde fornecer o medicamento para o câncer, tá? Muitas vezes eles querem fornecer aquilo que a gente acabou de falar, o medicamento que eles entendem ser o adequado, que é o mais barato para eles. Só que, se o médico prescrever uma certa medicação, o plano de saúde tem o dever de cobrir essa medicação. Ela tem que entrar com uma liminar? Sim, não. Se houver essa recusa, né, ela pode procurar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação de obrigação de fazer, que chama, né? Dentro dessa obrigação de fazer, ele pode pedir liminarmente que seja fornecida essa medicação. Até porque, se não for fornecida, corre o risco dela falecer durante o processo. Né? Então, ela precisa ingressar com essa ação, né? Primeiro procurar um advogado para ver se o direito realmente está amparado, né?
mas a princípio já dá para ver que o direito está amparado, né? Ok. Não pode haver essa recusa. E vale lembrar, viu, amiguinho, você sabe, pessoal de casa, que eu sempre falo isso, né? Se você não tiver condições de contratar um advogado, você pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, você pode procurar uma defensoria pública. No fórum da sua cidade você vai saber onde funciona cada uma. Você pode procurar as faculdades de direito, tá? Para garantir esse direito que muitas vezes as pessoas lidam com as nossas vidas como se fossem mercadorias. Não é verdade? Bom, Lucas Sanseverino, como anda o nosso Facebook, a nossa enquete, os nossos internautas? Tá muito legal, viu? O pessoal tá conversando bastante. Já eu falo qual que é o resultado da enquete aqui. Só deixa eu aproveitar para mandar um beijo muito especial para a Edna, do Jardim Santo Inês. Um abração para o Marquinho, que diz que sempre estão acompanhando a gente. Gostam muito de você. Estão mandando um beijo para a gente, então um beijo para vocês aí. A Silva Regina, ela quer saber que se em caso de internação domiciliar, a medicação também deve ser coberta pelo plano de saúde. Sim. Geralmente, a internação domiciliar é até uma vantagem para o plano de saúde, porque o custo é muito menor, a possibilidade de infecção é menor, né? E o tratamento é mais eficaz, porque a pessoa está no ambiente familiar, está com as pessoas que ela gosta, né? E no ambiente que ela conhece. Então, eu não entendo a recusa do plano de saúde nesses casos, né? Mas deve sim pagar o medicamento, mesmo quando a internação é domiciliar. Agora, doutor Felipe, o que acontece, por exemplo, vamos lá, a pessoa foi lá, recorreu judicialmente, o juiz assinou a liminar, falou para dar o remédio, o plano de saúde continua se recusando a fornecer e essa pessoa vem falecer. E aí? Infelizmente, em alguns casos acontece, tá? Pela burocracia de chegar à medida, né, do judicial no plano de saúde ou por uma simples recusa, né? E nesse caso, infelizmente, o plano será punido com da forma pecuniária, né? Com uma indenização, alguma coisa para os familiares. Mas nada vai poder trazer a vida da pessoa de volta, né? Exatamente. Eu entendo que poderia responder até mesmo com uma prisão, uma coisa mais, poderia ter uma sanção mais séria, né? Entendi. Mas os nossos tribunais não entendem dessa forma. Você viu lá na reportagem, né? Naquele hospital. Sim. Quer dizer, a enfermeira falando, ou morre ou vai ficar com sequela. Morre e fica com sequela? Simples assim? Ninguém é responsável por isso? Oi, Ednei, tudo bem? Alô? Tudo bem. Tudo bom? Obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, é um prazer falar com você novamente. Obrigada, querido. Seguinte, eu fiz um tratamento da minha filha e foi descoberto que ela tem doença celíaca. E o médico indicou hormônio para crescimento. O convênio cobre isso? Vamos fazer uma perguntinha. Vamos lá, doutor. O hormônio de crescimento já é uma questão mais polêmica, né? Teoricamente, se há o alto custo, ele deve cobrir. Tá? Se é essencial para o crescimento, se ela vai ter algum prejuízo, né, de não, né, ter o crescimento devido, sim, deve pagar, sim. Deve cobrir. Sim. Então, corre atrás do seu direito, viu, Ednei? Se o plano de saúde não quiser pagar, vai lá, procura uma faculdade de direito, procura a defensoria, procura uma ajuda, aí um advogado para poder garantir o direito da sua filha. Luquinha. Só estava mexendo aqui no uol.com.br, que tem parceria aqui com a gente na Band, e o chefe da ONU disse que a tensão na Coreia pode ficar incontrolável. Esse negócio tá feio, tá né? feio, né? A gente tem que aí orar, rezar, né? Pedir a Deus aí para iluminar o pessoal lá, porque pode complicar para a gente, sim. Tem uma pergunta aqui interessante. A Conceição Carvalho, ela está perguntando se os exames também vão entrar nessa nova lei. Se o plano de saúde vai ter que cobrir todos os exames ou não. Os exames eles estão dentro do contrato. Isso é bom todo mundo que for beneficiário de um plano de saúde, leia o contrato. Lá tem as cláusulas de cobertura, o que cobre e o que não cobre, né? Existe uma cobertura mínima definida por lei, tá? Então, é bom ela olhar primeiro, né? Caso ela não encontre, olhe na lista da ANS, né? No site da ANS você vai encontrar essa lista. E se tiver lá na lista de descrições, sim, deve cobrir todo e qualquer exame. Ok. Eu não sei se é uma indicação válida ou não, mas antes de assinar qualquer tipo de contrato, é bom levar nem que seja no PROCON para dar uma olhadinha para ver se está tudo correto? Os contratos geralmente são de adesão, né? Você não vai poder mexer em cláusula. Ele é imposto ao consumidor. É até por isso que o judiciário protege, né, o consumidor, porque como você não pode mudar as cláusulas, e elas são impostas, então tudo que estiver inserido lá, né, em tese valeria. É o tal do contrato leonino. É o contrato de adesão, né? Chamar. Então o judiciário ele faz uma revisão e anula o que não for legal para o consumidor e deixa valendo aquilo que realmente interessa. Ok, vamos ver quem está na linha. Boa tarde.
Boa tarde, Oi, quem fala? é Aguinaldo. Tudo bom, Aguinaldo? Tudo bem? Diga lá, querido. Um é de medicamento, né? Que minha mãe precisou de medicamento e tem que recorrer, que o plano ainda não liberou. dispôs a fazer. Outra coisa, depois minha mãe veio a falecer. E a minha mãe era titular do plano e meu pai dependente. O plano se negou a deixar meu pai no plano. Disse que ele não poderia porque ela faleceu, ela era a titular e ele, como dependente, ele não podia. Ele tinha que usar o plano por 5 anos e depois ele tem que sair, ele não pode ficar. E no meu plano, que é da minha esposa, que é a titular, ela não pode pôr ele como dependente. Eu queria saber isso, que é essas barbaridades, né? Ele era dependente da minha mãe, ela falece, ele não pode pagar, não pode continuar. Jogaram ele fora do plano. E no da minha esposa, ele não pode pôr o sogro. Não, a gente fica, viu, Aguinaldo? A gente fica enojado com alguma situação, porque a vida humana parece que não tem valor para alguns planos de saúde aí. O que ele pode fazer para garantir o direito? Não, ele tem o direito de permanecer no plano com as mesmas condições, tá? Ele pode impor isso ao plano de saúde, porque não interessa quem é o titular e quem é o dependente. O importante é que ele é o beneficiário. E se ele paga esse plano há muitos anos, o direito dele tem que prevalecer. Ele deve continuar no mesmo plano, com as mesmas condições. Orientação, procurar uma ajuda? Sim, procure um advogado de confiança, né, especialista nessa área, para poder fazer valer esse direito. Corre atrás, viu, Aguinaldo? E deixa a gente E informado sem as em carências, relação tá? disso. Sem Não, carência. sem né? carência. Olha só, então corre atrás, viu, Aguinaldo? A gente fica, né? Solange, está todo mundo revoltado aqui no Face. O pessoal está desabafando aqui. E é que a gente está comentando aqui, né? Às vezes vira um comércio mesmo. A nossa vida é um comércio. A gente nada mais é que um produto na prateleira, né? Então é muito triste, né? Mas olha, a Grace Thaís quer saber se qualquer tipo de medicamento o convênio vai ter que pagar. Boa pergunta. Mesmo os baratos. Não, os medicamentos de alto custo são utilizados para tratamentos de alto custo, tratamentos complexos, e geralmente são feitos nas dependências do hospital, né? Casos raros são feitos no domicílio da pessoa. Então são esses medicamentos que devem ser cobertos, que fazem parte de algum tratamento. Não doenças corriqueiras, como dor de cabeça, asma, esse tipo Vamos de supor situação. assim, o governo federal é obrigado a fornecer remédio, por exemplo, contra o câncer, a medicação contra o HIV, medicação de diabetes. Só que recentemente a gente viu uma matéria aí faltando remédio de diabetes. Se o governo federal, esses remédios estão no código da Agência Nacional de Saúde, estão na lista da Agência Nacional de Saúde. Se esses medicamentos não forem distribuídos pelo governo, a pessoa tem que esperar ou pode recorrer ao plano de saúde? Não, ela vai recorrer ao plano de saúde em primeiro lugar. Se ela não conseguir no plano de saúde, ela vai buscar no governo, né? Se não for coberto pelo plano de saúde, ela vai buscar no governo. Não tem para onde correr. Ou é o plano de saúde ou vai ser o governo. Tem que ser medicado. Ok, então vamos ver quem está na linha antes de mais uma participação do Face. Muito boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? Meu nome é Ivanice. Oi, linda. Eu gostaria de saber um pouquinho assim. Eu fiz uma cirurgia de estômago há 3 anos. Sim. E eu era de um determinado convênio e hoje eu sou de outro. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à cirurgia reparadora e qual parte do corpo eu posso estar fazendo essa cirurgia. Cirurgia reparadora. Reparadora, se Cirurgia for foi de mal feita. seio, por exemplo. Vamos lá, vamos supor que ela tenha que ter... Ela precisa ver se o plano que ela adquiriu, o novo plano, comprou a carência do outro plano, senão ela vai sujeitar as carências de doenças, inclusive, pré-existentes. Né? Ela fez Aí a não haverá, portabilidade. sim, Né? aí não haverá cobertura se não for aproveitar as carências. Agora, eu não entendi a questão De qual parte, qual né? parte que ela Cirurgia gostaria. plástica não, linda. Cirurgia Cirurgia plástica, reparadora, não. Estética só assim, não- mas não ela pode. fez de estômago, ela fez a bariátrica. Ela fez também pelo Face a pergunta. Ela quer saber se ela pode tirar as peles pelo convênio. É isso que ela quer fazer. ok. Ela fez Aqui a ela foi mais cirurgia clara. bariátrica. Se houve um erro na primeira cirurgia, ela pode até exigir do primeiro plano, né? Porque houve um erro na questão, acabou... agora, se é uma cirurgia complementar ou alguma coisa, não aí ela Quer vai... dizer, ela fez para emagrecer, precisa retirar excesso de Não, pele. aí é uma isso questão daí estética, não. né? Isso daí não, Não. né? Ok, Luquinha, vamos lá mais uma perguntinha, já que você apontou o Facebook. Bom, aí. o Rodrigo está perguntando o seguinte: caso meu convênio se negue a pagar pelos medicamentos, o que eu tenho que fazer para conseguir que eles façam o que eles paguem? Bom, uma solução... Primeiro comprar remédio para dor de cabeça. Em primeiro calmante lugar, ele também, deve buscar no site da ANS, tentar fazer ali uma denúncia,
né? Site da ANS. É ans.gov.br. Lá tem uma parte específica para o consumidor e tem uma ouvidoria, onde você pode denunciar o seu plano de saúde. Se a resposta começar a demorar muito ou não obtiver sucesso, aí procure um advogado. Não tendo condições, pode procurar a Defensoria Pública ou algum órgão que faça esse atendimento. Entendi. O que não pode, gente, é parar no meio do caminho e desistir. Porque muita gente fala, ai, vai dar tanta dor de cabeça, mas você não está lidando com uma televisão que você comprou, com um carro que você comprou, você está lidando com a sua saúde, com a sua vida, tá bom? A gente está aqui discutindo a questão da nossa última amiga que ligou sobre a cirurgia reparadora, né? Ela fez uma cirurgia bariátrica, aquela para emagrecer, e precisa retirar o excesso de pele. O que o doutor quis explicar foi o seguinte, como você mudou de plano, né, precisa ver se esse novo plano faz esse tipo de cobertura. Porque se você tivesse ainda no plano antigo, poderia ser como acontece em alguns planos, eles fazem a cirurgia bariátrica para emagrecer, sabe que vai sobrar umas pelinhas, depois eles completam com a reparadora, tá? Mas como houve essa mudança de plano, então aí que precisa ser analisado. Bom, a gente está aqui com o Dr. Felipe, que é especialista em direito do consumidor, falando sobre as obrigações dos planos de saúde com relação aos remédios caros aí. Agora... E dados obtidos pela Agência Nacional de Saúde revelam que nos últimos 10 anos, o número de reclamações registradas por usuários de planos de saúde quintuplicou, ou seja, aumentou 5 vezes. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, há mais de uma década, os planos de assistência médica são os principais vilões do consumo do país, liderando o ranking de atendimentos no órgão. Eu quero aproveitar e já emendar uma pergunta que várias pessoas estão fazendo aqui. Eu posso, de repente, processar e de que forma, quem eu procuro o meu plano de saúde, caso ele me negue tudo, seja exame de saúde, seja também medicamento? Porque ele está pegando seu rico dinheirinho todo mês, né? O rico Todo dinheirinho mês. tá E aí. o pessoal está muito revoltado aqui, Solange. É sempre buscar um advogado, fazer uma consulta, né? Primeiro para ver se você tem o direito, e tendo o direito ele vai ingressar com ação que respeita aquele determinado problema. Se a medicação for necessária para a vida inteira, vamos supor São que as alguém doenças, tenha uma doença crônica, alguma coração coisa assim. acontece muito. Exatamente. Sim, o SUS, ele cobre geralmente essas doenças, né? É só solicitar, a gente sabe que é só solicitar, É só tem solicitar outra muito conotação. entre aspas, assim, né? Teoricamente, né? Mas se não, teoricamente. não obtiver o medicamento, uma ação judicial é suficiente para que seja compelido a fornecer a medicação para o resto da vida. Ok. Luquinha, vamos lá? Participação do Face? Vamos lá, Solange, só vou falar aqui o resultado da nossa enquete. 70% dos brasileiros não estão satisfeitos, o pessoal que participou aqui, com o convênio médico. A gente estava até conversando assim, acho que vai dar 99% que não está satisfeito. 70%? Mas pensando bem, Solange, graças a Deus tem gente que é saudável, né? Então às vezes não precisa tanto de hospital, né? Por isso está Então acho que funcionando. esses 30% estão nessa... Que bom, né? A gente tem pessoas saudáveis, né, Solange? Bom, o pessoal está comentando muito aqui sobre os exames que os convênios não pagam e também essa questão do medicamento. E a dúvida é o seguinte, já está valendo desde quando essa lei? Porque a pessoa quer saber se hoje eles já podem fazer esse requerimento. A lei é de 1998. Olha só, Olha. agora que foi divulgada para nós, Que desde absurdo. 1998, que porque- absurdo. É porque o que acontece é que a polêmica veio dos tratamentos de câncer, né? Que existe a quimioterapia mais moderna, só que o plano quer pagar mais simples. Então, e por não constar na lista da ANS. Então, começou muitas ações serem ingressadas para que seja feita esse novo procedimento. Gente, os caras fazem as coisas, fazem uma surdina e depois falam, não, você tem direito, só não sabia, mas se você divulgasse a gente ficava sabendo. Simples assim, né? Quem está na linha, boa tarde. Alô? Oi, quem fala? Boa tarde. Boa tarde, quem Meu é? nome é Clara e eu gostaria de saber uma informação. Pois não, O ano Clara. passado eu fiz uma cirurgia, eu tirei um tumor chamado angiomiolipoma e eu fiz por videolaroscopia. E o que me informaram é que a Unimed não cobre esse tipo de procedimento. Inclusive, o gasto é grande com os materiais, que a gente tem que comprar uma tal de tesoura, uns outros materiais que eu não me lembro, né? Eu queria saber se isso realmente é verdade. Bom, deixa eu só me esclarecer uma coisa. Você já fez essa cirurgia, Clara, é isso? A Clara perdeu a linha? Bom, não está mais na linha. A gente não pode falar em relação ao convênio médico, tá? Porque cada convênio médico tem sua regra aí. Mas, em geral... Não, os Dr. materiais necessários devem ser pagos pelo plano. Pelo plano. Sim, Vai sem comprar dúvida tesoura, vai nenhuma. ficar com a tesoura fazendo o quê depois? Exatamente. Né? O plano de saúde deve arcar com todo o custo da cirurgia.
Então, Clara, a nossa orientação, se você ainda precisa de algum tipo de atendimento e não está recebendo esse atendimento, seja de qual plano for, tá, Clara? Busca aí uma orientação de um advogado, numa faculdade de Direito, na Defensoria Pública. Se você for ao fórum aqui em São José, eles vão te dizer que é bem pertinho, tá? E para você poder resolver essa situação. Luquinha, dá tempo de mais uma perguntinha. Tem uma pergunta muito inteligente aqui, Solange, que eu nem tinha pensado da Luciana Rafael. Boa tarde para vocês. Eu gostaria de saber qual que é o valor que eu posso considerar como caro. Porque eu tomo medicação sempre. E realmente, às vezes o que é caro para mim é barato para o outro e vai saber, né? É verdade, porque Tem depende uma... do que ganha, né? Então... Excelente pergunta. Eu também Então, gostei. o critério é exatamente esse, é o que é caro para você. Né? Porque o dever de saúde é um dever constitucional, né? É uma garantia que nós temos. Então, a partir do momento que eu não posso custear, o Estado tem que custear. Ah, entendi. Então, é assim mesmo. Se 50 Vai de cada reais um. não for caro para mim, Exatamente. mas for caro para o Lucas, tem que Olha custear. só. Sim, com certeza. Olha, simples assim. Que bonito, gente. mas que bonito, né? Eu vou correr atrás de tudo agora. Algo Deixa comigo. democrático e funciona para todos. Muito legal. Felipe, eu queria agradecer demais a sua estreia Eu que aqui. A agradeço. gente espera você mais vezes aqui no Falando Será um Nisso. prazer. A gente está combinando aí com o Dr. Felipe um programa sobre poluição sonora, né? Você está ficando com os pacová na lua com o vizinho, a gente vai te ajudar também. Luquinha, quem faturou esse kit Quem delicioso? faturou vai me convidar para tomar um café na sua casa. Boa. É a Vivi Paiva. Um beijo para você, minha querida. Parabéns. Obrigado pela participação de todos. Uma boa tarde. E eu quero saber amanhã sobre o que a gente vai conversar. Acho que eu preciso desse assunto. Você precisa. É. Eu também preciso, acho que todo mundo precisa. A gente vai falar, é o papo cabeça de quarta-feira. Sabe aqueles estresses que acontecem logo depois de um trauma? Você sofreu um trauma, de repente você ficou estressado, de repente esse estresse está virando uma depressão. Quais os sinais e como é que a gente pode te ajudar? A gente vai saber amanhã. Beijão, fiquem com Deus e a gente se vê então. Tchau, tchau.